Por que você projeta sua alma em quem te faz sofrer e vive em solidão profunda? Jung e o Animus. O motivo oculto por trás do seu sofrimento mais profundo não reside na maldade alheia, nem em uma conspiração do destino contra a sua felicidade, mas em uma mecânica invisível da sua própria alma que insiste em depositar o seu tesouro mais sagrado nas mãos de quem é incapaz de protegê-lo. Você já se perguntou por que, no silêncio ensurdecedor de uma madrugada solitária, a imagem daquela pessoa que mais te feriu, que te negligenciou ou que te traiu surge não como um monstro, mas como uma espécie de sol negro em torno do qual toda a sua existência orbita? Existe um paradoxo cruel em se sentir vazio na presença de si mesmo e preenchido apenas pela dor que o outro causa. E esse fenômeno não é um erro de percurso, mas o resultado de um processo psíquico que Carl Jung chamou de projeção. Um mecanismo onde a nossa própria centelha vital, deserdada por nós mesmos, busca um hospedeiro externo para sobreviver. Você vive em uma solidão profunda não porque o mundo é vasto e indiferente, mas porque você se tornou um estranho na sua própria casa psíquica. E a dor que você sente ao ser rejeitado por alguém é, na verdade, o eco do grito da sua própria alma, que foi exilada para as sombras e agora tenta retornar a você através do espelho deformado do outro. A sua obsessão por quem te faz sofrer é o sintoma de que você entregou a chave do seu santuário interior a um carcereiro, acreditando que ele era o guardião da sua luz. E enquanto você não compreender que o outro é apenas um suporte para o seu drama interno, você continuará a naufragar em mares de melancolia, tentando encontrar terra firme em corações que nunca foram feitos para te abrigar. O fracasso aparente que você carrega como uma cicatriz visível no rosto, esse sentimento de que a vida passou e você ficou estagnado em um ciclo de humilhação e dependência emocional, é a manifestação física da sua sombra, aquela parte de você que foi negada, reprimida e trancafiada por medo de que seus impulsos mais autênticos fossem feios demais para o mundo. Quando você escolhe reprimir suas emoções, quando decide que ser bom, controlado ou perfeito é o único caminho para a aceitação, você cria um vácuo imenso dentro de si, e a natureza, em seu horror ao vazio, exige que esse espaço seja preenchido. É nesse vácuo que o arquétipo da sombra opera com mais força, agindo como uma gravidade invisível que atrai para a sua vida exatamente as pessoas que personificam tudo aquilo que você não se permite ser. A pessoa que te faz sofrer muitas vezes carrega a vitalidade, a agressividade, a liberdade ou até o egoísmo que você baniu de si mesmo, e ao olhar para ela, você não vê um indivíduo comum, mas sim a sua própria alma perdida, revestida com a pele de um estranho. Essa é a razão pela qual o vínculo com quem nos destrói é tão difícil de romper. Não é amor, é uma fome ontológica, uma busca desesperada por uma totalidade que foi fragmentada pelo seu medo de falhar e pela sua insistência em esconder suas feridas sob uma máscara de competência fria. Dentro da tapeçaria vasta da psicologia analítica, existe a figura do Animus, a imagem masculina na psique da mulher, ou o componente contrasexual que atua como uma ponte entre o ego e o inconsciente profundo. No entanto, o Animus não é apenas uma ideia teórica, ele é uma força viva, uma energia que, quando não integrada, projeta-se no mundo como um deus ou um demônio. Se você é alguém que se vê repetidamente atraído por figuras autoritárias, frias, distantes ou abusivas, você está, na verdade, sendo conduzido pelo seu Animus não transformado, que busca no mundo exterior a força e o propósito que você ainda não cultivou internamente. Você projeta a sua capacidade de pensar, de agir e de ser firme em homens ou figuras de poder que acabam por usar essa energia contra você, deixando-o em um estado de paralisia e solidão absoluta. A solidão profunda que você experimenta é o deserto onde o Animus habita quando está isolado da consciência. É o lugar onde você espera por um Salvador que nunca virá, pois o Salvador é apenas a projeção da sua própria capacidade de autodeterminação que você temeu assumir. Ao reprimir suas emoções em nome de uma paz ilusória, você alimenta esse Animus sombrio, tornando-o cada vez mais poderoso e cada vez mais inclinado a escolher parceiros que reflitam a sua própria desvalorização interna, transformando a sua vida em um teatro de repetição onde o ato final é sempre o mesmo, você sozinho, sentindo que falhou em algo que sequer consegue nomear. Essa sensação de fracasso aparente é o grande gatilho que te mantém preso ao passado e às figuras que te causaram dor, pois a sombra se alimenta da culpa e da vergonha. Você acredita que se tivesse sido melhor, mais bonito, mais inteligente ou mais submisso, aquela pessoa teria te amado. E essa crença é a maior autossabotagem de todas. Ao pensar assim, você se nega a ver que a pessoa nunca esteve lá para você. Ela estava apenas ocupando o espaço que você deixou vazio por não habitar a si mesmo. O inconsciente coletivo pulsa através dessas experiências, repetindo mitos e tragédias milenares na sua vida privada, onde você se torna vítima de um sacrifício que você mesmo orquestrou em um nível subjacente. A projeção da alma em quem nos faz sofrer é uma tentativa da psique de nos forçar a olhar para o que é luminoso dentro de nós, para aquela centelha divina que, por ser grande demais e assustadora demais, preferimos ver no outro, mesmo que esse outro seja um carrasco.
É mais fácil sofrer nas mãos de alguém do que assumir a responsabilidade aterradora de possuir o próprio poder, de carregar o peso da própria luz e de enfrentar a vastidão do próprio ser sem as muletas de um relacionamento tóxico. A solidão nesse contexto não é a ausência de pessoas, mas o resultado da fragmentação interna, onde a sua consciência está em um lugar e a sua alma está em outro, geralmente pendurada no pescoço de alguém que não a quer. Esse estado de exílio interno produz uma dor que nenhuma companhia externa pode curar, pois você está sentindo falta de você mesmo. Cada vez que você reprime um sentimento de raiva, cada vez que engole um choro para parecer forte ou resiliente perante aqueles que te desvalorizam, você está enterrando uma parte da sua vitalidade na sombra, e essa sombra, crescendo no negrume do seu inconsciente, acaba por se tornar um ímã para situações de sofrimento. O motivo oculto da sua atração pela dor é que ela é a única coisa que te faz sentir algo intenso o suficiente para romper a dormência da sua repressão emocional. Você se viciou no sofrimento porque ele é o último fio de conexão que você tem com a sua própria alma projetada. Sem essa dor, você teme que não restaria nada, apenas um vazio frio e um silêncio que você ainda não aprendeu a ouvir. A jornada de retorno para si mesmo exige o recolhimento dessas projeções, um processo doloroso que Jung descreveu como o início da individuação. Significa olhar para o opressor e admitir que a aura de importância, o brilho ou o poder que você via nele, pertence na verdade a você. É o reconhecimento de que você deu a ele os materiais para construir a sua própria prisão. Ao retirar a sua alma das mãos de quem te faz sofrer, você sentirá, a princípio, uma solidão ainda mais profunda, um vácuo aterrador que parece o fim do mundo. Mas esse vácuo é o útero da sua nova identidade. A repressão das emoções precisa dar lugar a uma aceitação radical de tudo o que você é, inclusive das partes que você considera falhas, sujas ou fracassadas. O fracasso aparente não é o fim da sua história, mas o ponto de colapso necessário para que a estrutura falsa da sua persona, aquela máscara social que você construiu para agradar aos outros e evitar o conflito, possa finalmente desmoronar, permitindo que o ser verdadeiro emerja das ruínas. Enquanto você continuar a projetar sua alma no externo, você será um eterno pedinte de migalhas emocionais, vivendo em um estado de submissão espiritual a figuras que são apenas espelhos de sua própria carência. O ânimos, quando integrado, torna-se uma espada de clareza e um fogo de vontade que te permite discernir entre o que é seu e o que é projeção, entre o que é amor e o que é repetição traumática. Mas para chegar a essa integração, é preciso descer ao submundo da sombra, encarar o monstro que você teme ser, aquele que é capaz de odiar, de se impor, de ser egoísta e de dizer não, e perceber que esse monstro guarda o ouro que você tanto procura nos outros. A solidão profunda é o chamado do deserto para que você pare de buscar fora o que só pode ser encontrado no silêncio da sua própria companhia, onde a voz de Deus ou do inconsciente só pode ser ouvida quando cessam os gritos do ego ferido. A sua vida não é uma sequência de acidentes infelizes, mas um padrão tecido com os fios da sua própria negação. O motivo oculto pelo qual você se sente tão sozinho, mesmo quando está cercado de gente ou desesperadamente agarrado a alguém, é que você está tentando preencher um abismo infinito com coisas finitas. Você projeta a sua alma no sofrimento porque a dor é luminosa. Ela tem uma qualidade sagrada que te faz sentir parte de algo maior, mas essa é uma armadilha que te impede de evoluir. O verdadeiro luminoso não está no sofrimento infligido pelo outro, mas na descoberta de que você é o criador e o destruidor dos seus próprios mundos. Quando você para de reprimir suas emoções e começa a observá-las como mensageiras do seu eu profundo, a necessidade de projetar sua alma em figuras destrutivas começa a murchar. O ânimos deixa de ser o tirano externo e passa a ser o mestre interno que te guia através da escuridão. O fracasso que você sente hoje é o convite para a morte da imagem que você tem de si mesmo. Uma imagem que é pequena demais para a grandeza da sua psique. Você vive em solidão profunda porque a sua alma está tentando te dizer que não aceita mais ser hospedada em corpos alheios, que ela quer voltar para casa, para dentro de você. E essa casa não é um lugar de perfeição, mas um lugar de totalidade, onde a sombra é tão bem-vinda quanto a luz. O caminho para sair da solidão e cessar a projeção no sofrimento não é encontrar alguém que te ame, mas tornar-se alguém capaz de suportar o próprio peso, alguém que não foge de si mesmo quando o silêncio se instala. É aceitar que a dor que o outro te causa é, na verdade, a sua própria mão apertando o seu coração, tentando te despertar de um sonho letárgico, onde você se acreditava impotente. Ao longo dessa jornada, você perceberá que as pessoas que mais te fizeram sofrer foram, em um nível metafísico, seus maiores iniciadores. Elas foram os instrumentos necessários para que você chegasse ao limite da sua resistência e fosse forçado a olhar para dentro. Sem a pressão da dor, talvez você nunca tivesse coragem de enfrentar o negrume da sombra. No entanto, o tempo de aprendizado através do sofrimento precisa terminar para que o tempo de criação possa começar. Você não pode passar a vida inteira em um hospital psíquico-emocional, tratando feridas que você mesmo reabre toda vez que olha para o passado com nostalgia ou mágoa.
O recolhimento da projeção é um ato de soberania. É dizer ao outro: eu retiro de você o poder de me dar sentido, pois o sentido habita o meu próprio fôlego. O comportamento de reprimir emoções é a corda que te amarra ao seu carrasco. Quando você esconde o seu medo, ele se transforma em atração pelo perigo. Quando você esconde a sua raiva, ela se transforma em magnetismo por pessoas agressivas. Quando você esconde a sua tristeza, ela se torna o oceano de solidão no qual você está afundando. A sombra não quer ser eliminada, ela quer ser vista e integrada à luz da consciência. O fracasso aparente é apenas o ego falhando em suas estratégias de controle, e isso é maravilhoso, pois apenas quando o ego falha é que a alma tem uma chance de falar. A voz da alma é mansa e profunda. Ela não pede por aprovação nem teme a solidão, pois ela sabe que está conectada ao inconsciente coletivo, a toda essa experiência humana que já existiu e que existirá. Você não é um náufrago solitário em um mar de indiferença. Você é o próprio mar, mas está focado demais em uma pequena gota de dor que aconteceu há anos. O motivo oculto do seu sofrimento é a sua recusa em aceitar a sua própria divindade e a sua própria obscuridade em igual medida. Jung nos ensinou que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. Projetar sua alma em quem te faz sofrer é uma forma de evitar o trabalho árduo de se tornar um indivíduo completo. É mais fácil ser uma vítima de um destino cruel do que o arquiteto de uma vida consciente. Mas a solidão profunda continuará a te perseguir até que você se vire e olhe para a sua própria sombra com compaixão e coragem, reconhecendo que tudo o que você buscou no outro, o amor, a força, a validação, a vida, já está pulsando em você, esperando apenas que você pare de fugir e comece a habitar o seu próprio ser. Imagine por um momento a densidade de uma vida vivida sob o peso de máscaras sobrepostas. Cada camada de repressão emocional que você adicionou, desde a infância, para ser o filho obediente, o parceiro compreensivo ou o profissional infalível, foi um tijolo na parede que agora te isola da sua própria essência. O fracasso aparente que você sente não é sobre os seus resultados no mundo material, mas sobre a sensação de que você está interpretando um papel em uma peça que você odeia. A solidão profunda é o camarim vazio, onde você se senta quando as luzes do palco se apagam e você percebe que não sabe quem é a pessoa sob a maquiagem. A projeção do ânimos ou da ânima no sofrimento é a sua tentativa desesperada de encontrar um roteiro mais emocionante, mesmo que seja uma tragédia, para não ter que enfrentar o silêncio do seu próprio vazio. O processo de projeção é tão sutil que parece realidade absoluta. Você olha para alguém e vê uma profundidade, um brilho ou uma periculosidade que te fascina. Você acredita piamente que essas qualidades pertencem àquela pessoa. No entanto, o que você está experimentando é um estado de possessão psíquica. Uma parte de você se descolou e colou no outro. E enquanto essa parte estiver lá, você se sentirá incompleto, como se faltasse um órgão vital no seu corpo. É por isso que a perda dessa pessoa parece uma morte. Não é a perda de um objeto externo, mas a perda de um pedaço da sua própria alma que estava sendo carregado por ela. A solidão profunda que se segue a um rompimento ou a uma negligência não é saudade do outro, é o luto por si mesmo, pela parte de você que você ainda não sabe como recuperar. Para romper esse ciclo de autossabotagem, você precisa entender que a sombra é o reservatório de toda a sua energia não utilizada. Quando você reprime suas emoções, você está, na verdade, represando um rio caudaloso. Esse rio bloqueado torna-se um pântano estagnado onde proliferam as doenças da alma: a depressão, a ansiedade e a obsessão. O motivo oculto pelo qual você projeta sua alma em quem te faz sofrer é que essa pessoa age como uma fenda na sua barragem. Através do conflito com ela, um pouco dessa energia reprimida consegue escapar, mesmo que de forma destrutiva. O drama, a briga, a reconciliação ardente e a dor lancinante são as únicas formas que você encontrou para sentir a pressão do seu próprio ser. Você confunde a turbulência emocional com vitalidade porque esqueceu como é a paz de uma alma integrada. A solidão profunda é, portanto, um convite para o nigredo, a fase alquímica da decomposição e da purificação. É o momento em que tudo o que você acreditava ser verdade sobre si mesmo deve apodrecer para que algo novo possa nascer. Jung falava sobre o encontro com a sombra como a prova de fogo do indivíduo. Não há como contornar essa dor. Você precisa sentar-se com ela, sem a distração de novos relacionamentos, sem a anestesia da repressão e sem a fuga para as projeções. Você precisa olhar para o seu fracasso e perguntar: o que em mim está morrendo para que eu possa finalmente viver? E a resposta geralmente é: a necessidade de ser amado por quem não se ama, a necessidade de ser validado por quem é vazio e a necessidade de projetar sua divindade em ídolos de barro. A projeção do ânimos é particularmente insidiosa porque ela se disfarça de destino. Você sente que tinha que ser, que existe uma conexão de almas que justifica qualquer sofrimento. Mas o inconsciente coletivo não se importa com a sua felicidade pessoal. Ele se importa com a sua evolução. Ele usará qualquer trauma, qualquer pessoa e qualquer dor para te forçar a crescer.
Se você se recusa a desenvolver sua própria força interior, o inconsciente te jogará nos braços de um tirano até que você aprenda a se defender. Se você se recusa a valorizar sua própria sensibilidade, ele te cercará de frieza até que você aprenda a se nutrir. O sofrimento é o pedagogo cruel da psique negligenciada. A solidão profunda é o espaço onde o luminoso pode finalmente ser encontrado, mas ele não tem a face do seu ex-parceiro ou daquela figura de autoridade que te oprime. O luminoso é a descoberta aterradora e libertadora de que o universo inteiro habita dentro de você. Cada arquétipo, cada deus e cada monstro da mitologia humana é uma faceta da sua própria consciência. Quando você projeta sua alma em quem te faz sofrer, você está tentando dar um rosto humano ao que é infinito e divino. Você está tentando domesticar o mistério da existência através de um relacionamento disfuncional. Mas a alma é vasta demais para caber em outra pessoa. Ela sempre transbordará, e esse transbordamento é a dor que você sente. Aceite o seu fracasso aparente como uma libertação. Fale em ser quem os outros esperam. Fale em manter relacionamentos que te diminuem. Fale em esconder sua sombra. Nesse fracasso você encontrará a honestidade bruta que é o único fundamento real para uma vida que vale a pena ser vivida. A solidão profunda não é um castigo, é um retiro espiritual forçado. É a sua alma dizendo: chega de buscar fora. Eu estou aqui, na escuridão, esperando que você me reconheça. O motivo oculto de toda a sua jornada é esse encontro final consigo mesmo. O casamento sagrado entre o ego e a alma, onde as projeções cessam e você finalmente se torna o mestre da sua própria narrativa. O caminho para a cura não é um retorno à inocência, mas um avanço em direção à consciência total. É entender que a pessoa que te fez sofrer foi apenas um espelho quebrado que refletiu a sua própria luz de forma distorcida. Você não precisa consertar o espelho, você precisa olhar para a fonte da luz. Ao parar de reprimir suas emoções, você permite que o rio da sua vida volte a fluir. As sombras perdem o seu terror quando são iluminadas pela compreensão. A solidão profunda se transforma em solitude fértil, um estado onde você está sozinho, mas nunca desamparado, pois você habita a sua própria totalidade. E nesse estado, a necessidade de projetar sua alma no sofrimento desaparece, dando lugar a uma presença serena e poderosa que não depende de nada externo para ser completa. Considere o peso do tempo que você passou esperando que o mundo exterior validasse a sua existência. Essa espera é a raiz da sua solidão profunda, pois ela pressupõe que você é um ser incompleto, uma metade em busca de outra, uma ideia romântica que Jung desconstruiu ao mostrar que a nossa busca é pela totalidade interior, e não por uma complementação externa. Quando você projeta sua alma em quem te faz sofrer, você está essencialmente tentando comprar a sua própria salvação com a moeda da dor. Você acredita que se sofrer o suficiente, se for resiliente o bastante diante do abuso ou da indiferença, você eventualmente ganhará o direito de ser feliz. Essa é a grande ilusão da sombra. A ideia de que o sacrifício do eu é o caminho para o encontro com o outro. Na verdade, esse sacrifício é o que te mantém em um estado de fracasso aparente, pois você está matando a única coisa que poderia te salvar: a sua autenticidade. A repressão das emoções age como um véu que obscurece a visão do ânimos. Quando você não se permite sentir raiva diante de uma injustiça, essa raiva não desaparece. Ela se torna uma entidade autônoma no seu inconsciente. Um homem interior amargo e violento que passa a selecionar no mundo exterior figuras que expressem essa violência por você. É assim que você acaba em relacionamentos onde o sofrimento é a nota dominante. Você não está atraindo essas pessoas por azar, mas por uma necessidade psíquica de externalizar o que está fervendo dentro de você. O motivo oculto do seu sofrimento é que ele é a única linguagem que sua sombra encontrou para se comunicar com sua consciência. Cada lágrima derramada por alguém que não te merece é uma mensagem criptografada da sua alma, implorando para que você olhe para a sua própria força negligenciada. A solidão profunda que você sente no peito, aquela que parece um buraco negro consumindo toda a luz, é o espaço que a sua alma deixou vago quando você a enviou para o exílio. Você a enviou para longe toda vez que disse sim, querendo dizer não. Toda vez que sorriu quando queria gritar e toda vez que se sentiu pequeno para não incomodar os outros. Essa alma exilada agora habita a imagem da pessoa que te faz sofrer. É por isso que você sente que precisa dela para respirar. Você realmente precisa, mas não da pessoa, e sim da parte de você que ela está segurando. O processo de individuação exige que você vá até essa pessoa, não fisicamente, mas psiquicamente, e exija o seu tesouro de volta. É um ato de violência necessária contra a própria passividade. É o momento de dizer: o que eu vi em você é meu. A beleza, o poder, o mistério e a vida que eu projetei na sua figura pertencem a mim. Eu os recebo de volta agora. O fracasso aparente é o combustível para essa transformação. Enquanto você se sentir bem-sucedido nas suas mentiras, você não terá motivo para mudar. É apenas quando o peso da máscara se torna insuportável, quando a solidão se torna agonia e quando o sofrimento causado pelo outro perde o seu glamour trágico, que você se torna capaz de um verdadeiro despertar.
O inconsciente coletivo está repleto de heróis que tiveram que descer ao inferno para recuperar algo precioso. Você está vivendo esse mito agora. O seu inferno é o relacionamento tóxico, a obsessão por quem te despreza e a solidão do quarto escuro. O tesouro é a sua própria vitalidade, o seu ânimos integrado e a sua sombra reconhecida. Não tema a densidade desse processo. A alma não se interessa por soluções superficiais ou frases de autoajuda. Ela exige profundidade. Ela exige que você explore os cantos mais escuros do seu ser e que você pare de culpar o espelho pela imagem que ele reflete. O motivo oculto do seu sofrimento é a sua própria grandeza, que você ainda não teve coragem de assumir. Você projeta sua alma no sofrimento porque a luz da consciência plena é deslumbrante demais e exige uma responsabilidade que você teme não ser capaz de carregar. Mas a solidão profunda é o sinal de que o tempo da pequena vida acabou. Você foi chamado para algo maior, para a integração de todos os seus opostos, para o reconhecimento do luminoso em si mesmo e para a construção de uma vida que não seja uma reação ao outro, mas uma ação vinda do centro do seu próprio ser. Ao longo dos anos, a sua autossabotagem tornou-se um mecanismo de defesa tão refinado que você mal percebe quando ele está operando. Reprimir emoções tornou-se o seu estado natural, uma forma de anestesia que te protege do impacto total da realidade. No entanto, essa proteção é também a sua prisão. O fracasso aparente que você experimenta é a rachadura na parede da cela. É a prova de que o seu sistema de defesa está falhando, e isso é a melhor coisa que poderia te acontecer. Quando você para de lutar contra a dor e começa a ouvir o que ela tem a dizer, o motivo oculto da sua existência começa a se revelar. Você não nasceu para ser um satélite de ninguém. Você nasceu para ser um sol. A projeção da alma em quem te faz sofrer é o último estágio da infância psíquica. É a busca pelo pai ou pela mãe idealizados que nunca existiram, projetados agora em amantes frios ou amigos distantes. Crescer significa retirar essas projeções e aceitar a solidão fundamental da condição humana. Mas essa não é uma solidão de isolamento, é uma solidão de soberania. É o estado de quem sabe que, embora possamos caminhar juntos, a nossa jornada interior é solitária por natureza, pois ninguém mais pode ver o mundo através dos nossos olhos ou sentir o peso da nossa sombra. Ao integrar o ânimos, você deixa de buscar um mestre e se torna o seu próprio guia. Você deixa de buscar um salvador e se torna o seu próprio refúgio. A solidão profunda desaparece não quando você encontra o amor, mas quando você se torna amor. Um amor que não é dependência, mas um transbordamento de uma alma que se encontrou. O motivo oculto pelo qual você sofreu tanto foi para que você pudesse finalmente desistir de todas as falsas esperanças e encontrar a única esperança real, a que reside na sua própria capacidade de se transformar. O fracasso aparente foi o mestre que te ensinou a humildade necessária para olhar para a sombra. E a sombra, uma vez iluminada, revelou ser o ouro que você buscou em tantos lugares errados. Agora, no silêncio da sua consciência desperta, você pode finalmente descansar, não nos braços de alguém que te faz sofrer, mas no santuário da sua própria alma recuperada. O fluxo de pensamento que nos leva a essa compreensão é como um rio que corta uma montanha. Ele leva tempo, é persistente e muda a paisagem para sempre. Você não é mais a pessoa que começou a ouvir estas palavras. Cada conceito de Jung, cada reflexão sobre a sombra e o ânimos, agiu como um solvente sobre as correntes que te prendiam às suas projeções. A solidão profunda agora tem um gosto diferente. Não é mais o vazio da ausência, mas a plenitude da presença. Você está presente para si mesmo. O motivo oculto foi revelado. O fracasso foi transmutado em sabedoria, e o caminho para o ser está aberto. Habite-o com a coragem de quem não tem mais nada a esconder e tudo a descobrir. A jornada de individuação não é um destino, mas uma forma de caminhar. À medida que você continua a integrar suas sombras e a recolher suas projeções, o mundo ao seu redor começará a mudar. Não porque as pessoas mudaram, mas porque a sua percepção delas se tornou clara. Você não verá mais deuses ou demônios onde existem apenas seres humanos falhos e complexos. Você não entregará mais a sua alma para ser guardada por mãos descuidadas. A solidão profunda, que antes era uma ferida aberta, torna-se uma fonte de poder, o lugar onde você recarrega suas energias e consulta sua sabedoria interna. O sofrimento, antes um mestre cruel, torna-se apenas uma memória de um tempo em que você ainda não sabia quem era. E ao saber quem você é, o motivo oculto de toda a dor se dissipa como a névoa ao nascer do sol, revelando a vastidão e a beleza da vida que sempre foi sua por direito, esperando apenas pelo seu sim definitivo à sua própria existência. Este é o momento de cessar a repressão e permitir que o luminoso flua através de você. Não há mais necessidade de fracasso, pois não há mais necessidade de provar nada a ninguém. O drama do ânimos e da sombra foi o palco onde você aprendeu as lições mais difíceis, mas agora o teatro está vazio e a vida real começa lá fora, sob a luz da consciência que não teme a própria escuridão. Você é o início e o fim da sua própria busca. A alma que você projetou no outro voltou para casa, e nela você encontrará tudo o que sempre desejou. A solidão profunda acabou.
pois no encontro entre o eu e o si mesmo, o universo inteiro se faz presente. E você, finalmente, nunca mais estará sozinho.